Bom dia, turminha. Tudo bem com vocês, meus amores? E aí, estão preparados para mais uma videoaula? Bom, vamos iniciar a nossa aula pedindo a Deus que nos abençoe, nos ilumine, nos proteja. Vamos pedir para que Ele continue cuidando de cada um de nós, dos nossos amigos, da nossa família. E também vamos agradecer, né? Vamos agradecer pelas graças, pelas bênçãos, pela saúde, agradecer pelo dom da vida e por tudo que o Senhor tem feito por nós, por nossos familiares, por todo mundo. Amém? E então, turminha, abra o livro de língua portuguesa de vocês, o livro 2, nas páginas 60 e 61. Hoje nós vamos estudar o gênero bilhete. Quem aqui nunca escreveu um bilhete para alguém? Seja para a mamãe, o papai, para um amigo. Quem aqui nunca escreveu um bilhete para a professora? Não é mesmo? Então, hoje nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse gênero que faz parte do nosso dia a dia. Vamos começar? Então, olha só, meus amores. Hoje, com o gênero textual bilhete, nós vamos compreender a sua definição, seu objetivo, as características, tá? A linguagem que é empregada nesse gênero textual, os elementos, e também vamos ver alguns exemplos de bilhete, tá bom? Depois tia Suzana vai explicar para vocês o passo a passo, para que vocês possam criar o seu próprio bilhete. Vamos para a definição do bilhete. Então, o que é o bilhete? Tá? Então, o bilhete, meus amores, é um tipo de texto cotidiano, ou seja, que faz parte do nosso dia a dia, tá? Muito frequente, né? Empregado em contextos informais, e ele é escrito entre pessoas que possuem um grau de afetividade, né? Ou seja, nós escrevemos um bilhete para o pai, a mãe, o irmão, uma amiga, tá? Para a professora de sala, um coleguinha, certo? Geralmente os bilhetes são escritos para as pessoas próximas a nós, tá? E ele é um tipo de texto cotidiano porque faz parte do nosso dia a dia, né? Nós costumamos escrever bilhetes, né? Em qualquer ocasião, com qualquer tema, nós sempre estamos utilizando este gênero, né? No nosso dia a dia. Objetivo. Então, olha só, o objetivo, né, desse texto, ainda que sua principal função seja informar alguém sobre algo, né, um texto comunicativo serve como um meio de comunicação, certo? Os usos dos bilhetes são muito amplos e podem ser escritos para fazer um convite, tá? Eu posso te fazer um convite através de um bilhete, certo? Para relatar um fato, ou seja, contar algo que aconteceu, solicitar, pedir alguma coisa ou aviar algo, né, para alguém sobre um fato que aconteceu, dentre outros. Então, olha só, o bilhete tem como principal função informar, né, alguém sobre alguma coisa. Então, vamos agora, aqui ainda tem falando da linguagem, só que nós vamos ver mais na frente, né, que é aquela linguagem informal, uma linguagem simples, tá bom? O texto deve ser breve, é um texto curto, e deve-se colocar o nome do destinatário e do emissor, ou seja, quem está escrevendo e quem está recebendo a mensagem. Então, vamos agora para as características do bilhete. Então, olha só, meus amores. São textos cotidianos e breves, como eu falei,
Cotidiano é porque está presente no nosso dia a dia e breves porque são textos curtos, certo? São escritos em primeira pessoa, certo? A linguagem é coloquial, ou aquela linguagem informal, simples. Eu posso até utilizar um apelido. Por exemplo, eu vou escrever um bilhete para Maria Eduarda, mas eu chamo ela de Duda. Então, no bilhete, eu posso escrever Duda, ao invés de colocar Maria Eduarda, certo? Tem marcas de oralidade, tá? Por conta do vocativo, que também aparece no bilhete. Eu vou já explicar o que é vocativo. A estrutura é livre, você pode escrever do jeito que você quiser, tá? Pode ser em linhas, em versos, enfim. O caráter é informativo, porque ele transmite uma informação para quem recebe o bilhete, tá bom? Tem a presença de emissor e receptor, ou seja, aquele que escreve a mensagem, aquele que vai receber a mensagem. E o uso do vocativo. O que é vocativo? O vocativo, meus amores, é um termo da língua portuguesa, tá? Que ele funciona como um chamamento, tá? É como se estivesse é, chamando por alguém, tá? Quando eu digo assim, Maria, compre R$ 5 de pães, ou João, procure o celular de fulana na bolsa. Então, o vocativo, ele aparece a partir do momento que eu chamo a pessoa pelo nome. Então, no bilhete, geralmente, quando nós vamos escrever o bilhete, nós chamamos pela pessoa que vai receber essa mensagem, tá? Por exemplo, eu vou escrever um bilhete para a minha mãe, um exemplo, tá? Informando que eu precisei sair. Então, eu vou colocar, mãe, vírgula, precisei ir ao supermercado, mas volto logo. Então, houve um chamamento, eu chamei a atenção da minha mãe para aquela mensagem, portanto, mãe aí vai ser um vocativo, tá certo? Então, vocativo é isso. Tá bom, meus amores? Está muito presente no bilhete, ok? Bom, a linguagem que é utilizada, né, no gênero textual bilhete, como eu falei, tá? Olha, o bilhete utiliza uma linguagem despretensiosa, ou seja, a linguagem informal e coloquial, tendo como principal função a informativa. Então, como eu falei antes, essa linguagem ela é bem informal, aquela linguagem, né, que nós utilizamos no nosso dia a dia, em uma conversa com o pai, com a mãe, com o irmão, com um amigo, certo? Então, essa linguagem mais informal. E como eu falei, posso utilizar sim no bilhete. Não acontece em outros gêneros que nós estudamos, tá? Como, por exemplo, numa notícia, eu não posso utilizar gírias, mas no bilhete eu posso utilizar uma gíria, eu posso utilizar um apelido, certo? Os elementos. Então, o gênero bilhete, meus amores, esse tipo de texto, ele contém alguns elementos, tá? Que é muito importante que a gente compreenda, porque vocês vão produzir um bilhete, e aí vocês compreendendo bem direitinho sobre esses elementos, vai se tornar bem mais fácil, bem mais simples para você realizar a sua produção. Então, olha só os elementos contidos no bilhete. Tem o destinatário. O destinatário é a pessoa que vai receber o bilhete, tá? Se eu estou escrevendo um bilhete, eu escrevo para alguém. Alguém vai receber esse bilhete. Alguém vai receber essa mensagem. Então, tem que se estar presente, né, o nome do destinatário, certo? Remetente é quem escreve o bilhete, geralmente, tá? O remetente, o nome da pessoa que escreveu o bilhete vem no final. Por exemplo, no exemplo que eu dei, mãe, precisei ir ao supermercado, mas volto logo. Com carinho, Suzana. Então, aí, o remetente, que é a pessoa que escreve o bilhete, vem no final do texto, tá bom? O corpo do texto. Então, o corpo é a mensagem. No caso, né, que eu vou explicar daqui a pouquinho com outros exemplos, no bilhete, no exemplo que eu estou dando,
Eu tenho ali o remetente é minha mãe. Se não for minha mãe, for um irmão, eu vou colocar o nome, certo? Mas aí, no caso, foi minha mãe o destinatário, perdão, o destinatário. E aí vem o corpo, que é a mensagem que eu estou transmitindo, certo? Então, eu estou transmitindo uma mensagem para ela, dizendo que eu fui ao supermercado. Olha, ela vai chegar em casa, não vai me encontrar, não vai saber onde eu estou, vai pegar lá o bilhetinho, vai ler e vai receber a informação, né, que partiu de mim mesma, de que eu fui ao supermercado, ok? Então, essa mensagem que eu deixei para minha mãe é o corpo do bilhete. O fato de eu ter ido ao supermercado. Entenderam, meus amores? Bom, a despedida. Então, na linguagem informal, né, pode ser beijos, abraços, se cuida, dentre outros, ok? Tem a data também, né, que vai ser o dia que o bilhete foi escrito, certo? Então, eu vou colocar lá o dia em que eu escrevi o bilhete, para depois colocar o destinatário, né, em forma de um vocativo, é, vem o corpo também, que é a mensagem, para depois vir o remetente, que sou eu que escrevi, com a despedida, ok? Tudo isso. Tá bom? Então, esses elementos precisam estar presentes no gênero textual bilhete. Tá bom, meus amores? Vamos continuar. Bom, turminha, agora nós vamos ler e observar alguns exemplos de bilhetes, tá bom? Vamos lá. O primeiro bilhete diz o seguinte: Mari, não poderei ir hoje à tarde te encontrar no centro. Tive um probleminha aqui em casa. Depois te ligo, meu amor. Beijos enormes. Se cuida. Dani, 21/4/1998. Então, aqui nós temos um exemplo, tá? De como tia Suzana falou sobre os elementos, né, que compõem esse gênero textual. Então, nós temos aqui Mari, tá? Que é a nossa destinatária, ou seja, é quem vai receber a mensagem, tá? É a pessoa para quem se dirige, né, o bilhete, para quem o bilhete foi escrito. Temos o corpo, tá certo? O corpo aqui, gente, é a mensagem, tá? É a mensagem que eu vou escrever, tá bom? Então, aqui eu tenho o corpo do meu bilhete, certo? Esse corpo, né, essa mensagem, pode ter vários temas, tá bom? Vai depender do que é que eu vou querer escrever, o que é que eu quero transmitir para a pessoa que vai receber o bilhete, certo? Aqui nós temos, olha só, a despedida, né? Tisana falou que também acompanha uma despedida, que pode ser, aqui no caso foi beijos enormes, mas você pode colocar um abraço com carinho, até já, até mais, ok? E aqui nós temos o remetente, né? Que é Dani. Dani foi a pessoa quem escreveu o bilhete, tá bom? Então ela é a remetente. E aqui nós temos a data, certo? A data, né? O dia, o mês e o ano em que o bilhete foi escrito. Tá certo, meus amores? Vamos ver mais um exemplo. Segundo bilhete. Rafa, preciso te contar o que aconteceu na festa. Quando terminar a prova, vem até minha casa e conversaremos melhor. Vários babados. Boa sorte. Tem aqui, né, Aninha, 12/3/2015. Vamos para mais um exemplo de bilhete. Lu, não se esqueça de lavar a louça do almoço e comprar o arroz e as batatas que lhe pedi. Beijos da mamãe. PS, quando chegar, eu te ajudo com as tarefas da escola. Então, observe, meus amores, que nesse exemplo de texto, nesse exemplo de bilhete, ele acontece de uma maneira diferente dos outros dois exemplos que eu expliquei para vocês. Olha só, aqui nós temos o destinatário, que é Lu, né, quem vai receber o bilhete. Temos aqui o corpo, né, do bilhete, o corpo do texto, que é a mensagem que é enviada.
Temos a despedida já com o remetente, que no caso é a mamãe, certo? E aqui no final não acontece como nos outros dois exemplos. Não aparece a data, tá bom? Aparece, olha só, PS, quando chegar, eu te ajudo com as tarefas de casa. Então, olha só, preste atenção. Existem algumas cartas, bilhetes, que são escritas, certo? E que no final aparecem esse PS. E o que é que significa esse PS? Esse PS, ele é do latim, tá bom? Significa post-scriptum e ele significa pós-escrito, tá bom? Ou seja, é algo que é escrito depois que você finalizou a carta. Você terminou sua carta, o seu bilhete, no caso aqui foi um bilhete, já assinou esse bilhete e não quer escrever tudo de novo, porque esqueceu de algo que você acha importante colocar no bilhete, tá? Então, quando isso acontece, aí acrescenta-se nessa parte que você acha necessário, tá bom? E aí, antes de você acrescentar, você escreve, tá? Esse PS, tá bom? Que significa pós-escrito, tá bom? Que significa pós-escrito. Ok, vamos para o nosso próximo exemplo. Vamos lá. Olha só, aqui nós temos o seguinte: meu amor, deixei o café da manhã na mesa, especialmente para você. Um eterno dia para você. Te amo demais. Sua fé. Já no caso desse exemplo aqui, meus amores, não aparece nem a data, certo? E nem o PS. Olha só. Aqui nós temos o destinatário, que é quem vai receber o bilhete. Temos aqui o corpo do texto, certo? Temos aqui, olha só, ainda faz parte do corpo, tá? E aqui nós temos a despedida e a assinatura da pessoa, né, do remetente que escreveu o bilhete. Não tem a data e não tem o PS. Ah, tia, eu vou encontrar bilhetes dessa forma? Sim. Eu posso escrever um bilhete dessa forma? Sim. Tá bom? Pode ser escrito dessa forma, porque bilhete, ele é um texto, né, que não exige tanta formalidade, já que você está escrevendo para alguém próximo, para alguém que você tem afinidade, afetividade. Certo? Vamos continuar. Então, agora, meus amores, nós vamos assistir a um vídeo sobre o gênero textual bilhete que nós acabamos de estudar, tá bom? Então, vamos lá. Oi, meu nome é Melody e hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre bilhete. Desde pequena, eu sempre fui apaixonada por papelaria. Então, sempre que eu achava um papel e um lápis, eu sempre escrevia bilhete. Era bilhete para todo mundo, para minha mãe, para o meu pai, para os meus professores. E vocês, também escrevem bilhetes? Quando eu fui para a escola, eu fui aprender gênero textual. Mas o que é gênero textual? Eu descobri que é um tipo de texto. E eu mal sabia que eu ia aprender sobre bilhetes, que eu era tão apaixonada na escola. E lá eu aprendi algumas coisas que todo bilhete tem que ter. Normalmente, eles são sempre curtos, sempre com uma linguagem informal, sempre tendo a informação de quem e para quem e a data no dia que foi escrito. Agora, eu escrevi um bilhetinho para vocês e eu quero que vocês me ajudem a ver se ele tá certo. Pode ser? Eu quero saber, ele é curto? É informal? Tem destinatário e remetente? E tem data? E agora, que tal você escrever um bilhetinho para alguém da sua família? Beijo e até a próxima! E aí, turminha, gostaram do vídeo? Legal, né? Então, vamos agora, né, para a nossa proposta de hoje. Abram os livros de vocês aí nas páginas 60 e 61, se vocês ainda não tiverem aberto, que tia Suzana agora vai explicar para vocês o passo a passo para que vocês também possam criar, né, produzir o seu bilhete. Vamos lá? Então, turminha, primeiro você vai planejar o texto.
Tia Suzana fez algumas adaptações, tá bom? Nós vamos escrever um bilhete, porém o tema será escolhido por vocês, tá bom? Você vai escolher um coleguinha para quem você deseja enviar o seu bilhete e depois você vai escrever um bilhete para ele sobre alguma coisa, alguma notícia que você queira dar, algo que vocês queiram informar, tá bom? Algo que vocês queiram dizer realmente para esse seu coleguinha. Então, o que você vai escrever um bilhete sobre o quê? Então, nós adaptamos, você vai escolher o tema que você quer escrever, tá certo? Para quê? Então, para falar, né, sobre algo que você queira, né, que esse seu colega saiba, tá bom? Algo que você queira informar para ele. Para quem? Para um colega, tá? E como será a produção individual? Então, cada um de vocês vão produzir o seu próprio bilhete, tá certo? Vamos dizer que o bilhete, o tema que você quer escrever, seja sobre uma festa de aniversário. Você vai informar para o seu coleguinha, tá? Oi, fulaninho, eu estou pensando em fazer um bolinho aqui em casa, só para mim, minha mãe, meus irmãos, mas gostaria que você pudesse participar e tal. Então, assim, você vai escrever um bilhete com o tema que você quiser para o coleguinha que você quiser, tá certo? Lembrando que você vai escolher um coleguinha da sala. E aí, no nosso momento de interação ao vivo, cada um vai ler o bilhete para o seu coleguinha. Ah, eu escrevi um bilhete para fulaninha. Ah, eu escrevi um bilhete para Maria. Eu escrevi um bilhete para João. E aí, na hora da nossa interação ao vivo, você vai ler o seu bilhete para o seu colega. Tá certo? Como somos poucos, então vai dar para todo mundo ler o seu bilhete. Combinado? Então, a Tiziana já falou, né, sobre o gênero bilhete. Depois você vai escrever o seu texto aqui nessas linhas. Depois que você escolher o tema, para quem você vai mandar, o destinatário e tudo, você vai escrever o seu bilhete aqui nessas linhas. Tá certo? Depois você vai revisar o texto, vai ver se contém esses elementos, tá bom? Depois você vai editar, tá? Você pode apresentar aqui mesmo, ou você pode editar, gente, passando, né, para o seu celular, né, no WhatsApp, se você quiser enviar para esse seu coleguinha a mensagem, ou não, tá bom? Pode deixar aqui. Você vai editar, quando eu falo em editar, você vai organizar o seu texto. O que tiver faltando aqui, você vai acrescentar, tá bom? E se já tiver tudo ok, tudo tá bom, aí você deixa do jeito que está. E fazendo o texto circular. Então, como é que vai circular o nosso bilhete? Como eu falei, na nossa próxima interação no Zoom, vocês vão partilhar, tá bom? Cada um vai ler o seu bilhete para o coleguinha, para quem escreveu. Tá ok? Bom, meus amores, a nossa aula de hoje termina por aqui. Espero que vocês tenham compreendido esse gênero textual que nós trabalhamos hoje, o gênero bilhete. Espero que tenham gostado também, tenham aproveitado. Se tiver alguma dúvida, já sabem, podem me procurar à vontade, tá bom? E é isso. Eu te desejo um ótimo final de semana, que Deus te abençoe, te ilumine, te guarde, você e sua família. E é isso. Um beijo bem grande e até a nossa próxima videoaula.